Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de julho de 2019. É uma sexta-feira. O número do verbete é 4.914. Ele tem 7 páginas, 62 logias e 15 máximos. O título do verbete, Memorando Conscienciológico, da especialidade Evoluciologia. Quem escreveu o verbete é a professora veterana Marlene Roque. Ela é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho, brasileira, natural de Arcos, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2009, docente de Conscienciologia desde 2011 e tenepsista desde 2009. A saída da inércia da consciência em contínua transição evolutiva. O autoesforço na transição de patamar evolutivo. O autodiscernimento na pré-intermissiologia, a conquista da OFIEX, a cosmovisão evolutiva, a transcendência máxima da afetividade caminhando para a autotransafetividade, a ascensão na escala evolutiva das consciências e a liderança interassistencial. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o aprimoramento da sinalética, energética e parapsíquica pessoal, o contínuo assistencial intra e extrafísico, o mega desafio aberto da OFIEX, a auto-organização holossomática propiciando a instalação da OFIEX pessoal, a projetabilidade lúcida, a Reurbex colocando a vida humana sob holofotes extrafísicos, o extrapolacionismo parapsíquico, o acesso pessoal às centrais extrafísicas e o mega fenômeno da cosmoconsciência. Aqui no detalhismo nós também temos um máximo. Na divisão argumentologia, no item Megaconstructos, nós temos os 12 itens integrantes do referenciado e inovador corpus de ideias pró-evolução, sintetizando os princípios norteadores da inteligência evolutiva, a fim de adquirir neoatributos evolutivos e alçar a condição de líderes interassistenciais. No item caracterologia, nós temos 10 reciclagens básicas ou condutas cosmoéticas adquiridas objetivando a vivência teática do memorando conscienciológico. Na remissiologia, ancoragem consciencial extrafísica, auto-abnegação cosmoética, autovivência pró-OFIEX, cosmovisiologia, transição evolutiva. Lembrando que nesse item nós temos mais 10 verbetes relacionados para os pesquisadores interessados em aprofundar sobre o tema. Na frase enfática, a conquista do corpus ideativo do memorando conscienciológico pode fixar a consim em novo patamar evolutivo, transitando entre a desperticidade e a condição da semiconsciencialidade. Na questionologia, você, leitor ou leitora, admite a possibilidade de alçar novo patamar evolutivo a partir da conquista dos 12 itens do memorando conscienciológico? Em caso afirmativo, quais as recins mais prementes? Na bibliografia, nós temos 3 referências. E na mega-análise da equipe da Enciclosapiens, professor André Chataloff, aqui presente, professor Cláudio Monteiro, professor Eucárdio De Rosso e Nilzabete Correia. Evoluciologia, apontamento, autodespertologia, autodiscernimento, autoimperturbabilidade, auto-ortabsolutismologia, autopensenização, autoproexis, autovivência,
cláusula, codigologia, cosmoética, cosmovisiológico, extrapolacionismo, liderologia, megapensene, mental soma, neoideia, pré-intermissiologia e roteiro. Como é de praxe, nós sempre perguntamos ao verbetógrafo qual foi a motivação para escrever sobre esse tema de verbete. Boa tarde a todos, colegas tertulianos e para-tertulianos e os colegas de casa do online. Bom, eu acompanhava muito de perto o trabalho das mini-tertúlias e esse memorando ele foi proposto em outubro de 2012, conforme consta do verbete. E a partir dessa data, tem alguns colegas que estão aqui presentes que podem rememorar comigo, o Valdo começou a falar muito nesse memorando. E ele falava assim, para todos nós, qualquer pergunta, ele remetia ao memorando e falava que nós tínhamos que aprofundar esses 12 itens, porque seria algo para o resto de nossa vida, inclusive não só nessa vida intrafísica, iria até a segunda de soma, ou seja, até que a gente tivesse a lucidez no extrafísico, que nós precisaríamos de vincar esses itens. Tá? Que nós teríamos o resto da vida para poder vivenciar a condição da liderança interassistencial. Esse memorando ele foi proposto logo depois da VERPOM, da liderança interassistencial, que foi ao mesmo tempo que a pré-intermissiologia. Tanto que a pré-intermissiologia é um dos 12 itens, ele colocou por último. Por quê? Porque a pré-intermissiologia foi proposta em setembro de 2012. Aí, quando deu um mês e meio, mais ou menos, depois, ele falou que o transmentor pediu para ele aprofundar alguns itens para a gente tentar, né, começar a estudar, e aproveitamos aí. Então, era um dos temas que me intrigava, e ele, inclusive, chegou a me pedir para aprofundar, e eu ainda passei uma vergonha, ele pediu para eu escrever para ele alguns itens a mais. Eu lembro que eu coloquei 2, e ele ainda me deu uma bronca, ele falou, só 2? Assim, eu achava que já estava demais, né, gente? Porque, assim, para mim, isso aqui vai ser muito difícil de alcançar numa única vida, mas eu lembro que eu coloquei a questão do paradireito e da maxifraternidade. Mas ele falou que poderia ser aprofundado assim com outros itens. E também nos faz lembrar a questão dos 20 atributos, né? Que ele sempre falou, os 20 mega-atributos propulsores da evolução, que tem aqui no tertuliário, tem no site da tertúlia. Então, eu sempre gosto de vincar com essas coisas mais avançadas, Gisele, porque o que acontece? A nossa vida é muito atribulada, né? O nosso voluntariado, o nosso trabalho, mesmo quando a gente está escrevendo, às vezes a gente fica só no que a gente já tem, assim, de experiência, e está certo, a gente tem que começar com o que temos, mas se a gente não tentar alcançar, vivenciar ideias que foram propostas, porque se foram propostas para esse grupo, eu penso que é porque o grupo já tem maturidade de vivenciar em algum nível. Então, essa foi a motivação. Muito bom. E para nós é uma oportunidade poder debater esse tema hoje no tertuliário. Nós temos aqui já algumas perguntas dos teletertulianos, mas vocês fiquem bem à vontade para fazer pergunta, ok? A primeira é lá de Conceição dos Ouros, na Fatologia, página 2, quinta linha, de baixo para cima. Pode comentar sobre a superação das emoções instintuais, preparando o conceptáculo do micro-universo consciencial para a vivência lúcida do amor puro e a transcendência máxima da afetividade, caminhando para a autotransafetividade? Essa também é um dos itens, né? O número 11 do memorando. O que acontece? Em 2012 foi o ano que começou as mini-tertúlias, e o Valdo fez uma série de propostas novas, de neo-verpons avançadíssimas. Ele começou justamente com a transafetividade, que foi em maio de 2012. A mini-tertúlia era ainda lá no Salão Verde. E foi uma polêmica tremenda, né? Quem estava lá no Salão Verde lembra, porque ele sempre falou em sexo diário, em dupla evolutiva, e daí ele estava falando de uma questão que, em tese, se você olhar assim à primeira vista, parece que vai contra o que ele tinha escrito. Bom, para começar, ele explicou o seguinte, ele sempre falou em verpom. Né? Verpom, hoje você está falando uma coisa e o ideal é amanhã você falar o contrário, você já acessar algo mais avançado.
Mas não era bem isso. Óbvio que nós estamos aqui no intrafísico, nós precisamos de ter, sim, o desenvolver a afetividade, de ter a questão do sexo, de preferência diário, mas aí eu deixo com cada um para poder avaliar as suas questões, a sua intimidade, até chegar na transafetividade. Ao longo do tempo, ele foi colocando a transafetividade mais ou menos como sinonímia de maxifraternidade. Mas, se você pegar o DAC, o léxico, e mesmo as anotações, os registros das mini-tertúlias, né, vai sair um livro aí dos questionamentos, ele priorizou a questão do sexo. Por quê? Porque não quer dizer que a pessoa esteja aqui no intrafísico que ela seja assistente, que ela tenha ciência dessas ideias avançadas, que ela não vai ficar obnubilada no extrafísico e ainda carente. Parece, o que eu depreendi de toda essa questão, é que no extrafísico, uma das maiores patologias é a questão da sexualidade. As pessoas, as consciências, são muito carentes. Então, ele deixou isso muito, para a gente vincar isso aqui no intrafísico, para que ninguém, quando chegar no extrafísico, não ficar com carência sexual. Mas eu me lembro de algumas perguntas, e se a colega leu o DAC, o verbete está no DAC, né? Autotransafetividade. Ele fala que pode começar com a depuração das fantasias sexuais, o posicionamento de afinizar-se com o padrão pensênico dos amparadores extrafísicos, não permitindo que determinadas condutas atrapalhem o trabalho, né? Na verdade, é um holopensene, é uma vivência para a comunex evoluída. Então, se a gente tem a pretensão de ser desperto, se a gente tem a pretensão de alcançar o FIEX e aqueles itens ali, se a gente não tiver noção, pelo menos, de como é uma afetividade no extrafísico, fica complicado, né? E a melhor forma é a gente estudar aqui no intrafísico, porque aí, por mais densa que seja o local que a gente for acessar, ex-colegas nossos, ex-amigos, ex-parentes, porque tudo isso aqui que foi proposto justamente por causa da questão da liderança interassistencial, que é o nosso próximo trabalho no extrafísico após a segunda dessoma. Só que a gente não vai poder atingir essa condição assim de qualquer jeito. A gente tem aí uma série de atributos para burilar ou para adquirir antes, né? Tomara que a gente consiga. Para ter essa competência. Para poder ter essa competência de entrar numas baratrosferas, nos bolsões mais evoluídos, mais densos, sem se contaminar, porque senão passa a ser mais um assistido. Ao invés de ir lá e resgatar, você fica lá para ser resgatado junto com o seu colega. Então, quer dizer, é uma vergonha, né? Depois de estudar 40, 50 anos, ficar falando, dando aula de Conscienciologia, passar um vexame desse. Então, ninguém quer isso. Então, foi por isso. Os itens são avançados, são polêmicos, principalmente essa questão da transafetividade, mas eu penso que a gente tem que falar no assunto sim. Muito bem. Ela pergunta também da enumerologia e pede para você dar uma palhinha em cada item da sessão. Página 3. Página 3. Tá. Os megaconceitos do memorando conscienciológico. Bom, os megaconceitos são todos esses aqui que está lá na argumentologia, né? Eu coloco todos eles: a autoabsolutismologia, a autocosmoeticologia, a autocosmovisiologia, a autodiscrenciologia, a autodespertologia, a autodiscernimentologia, a autofiexologia, a autoimperturbabilidade, a autoorganizaciologia, a autotaquirritmologia, a autotransafetividade e a pré-intermissologia. Então, são todos esses itens que compõem o memorando. Os questionamentos referentes ao memorando conscienciológico. Eu acho que até a segunda dessoma a gente tem muito questionamento para poder fazer. Infelizmente, a gente não tem mais aqui, né, a pessoa que respondia todas as nossas perguntas. Então, qual que é a técnica? É a gente refletir e tentar captar aí diretamente de uma fonte extrafísica. A gente aqui no SAEC tem dezenas de dinâmicas, temos cursos de campo. A gente pode, de vez em quando, tentar acessar essas ideias, assim como eu consegui escrever sobre esse verbete. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Todo mundo pode refletir sobre um tema que os amparadores vão dar um aporte e vão conseguir escrever. Então, os questionamentos são muitos. A internalização do memorando conscienciológico.
Eu penso que é isso que eu acabei de falar, sobre a questão da transafetividade. Ah, mas, professora, agora a gente não pode duplista? Lógico que pode. Né? Mas a gente tem que ter noção de como são as coisas no extrafísico. No extrafísico não existe essa história de sexualidade, só para quem está doente, quem é carente, quem está na baratrosfera. Não existe, na Comunex evoluída não existe. E nós estamos nos preparando para sermos líderes interassistenciais, não consta da escala evolutiva, mas eu penso que fica entre ali a desperticidade e a semiconsciencialidade, essa condição da liderança. Tanto é que eu coloco na frase enfática. Então, nós temos que tentar internalizar todos esses itens, vincar dentro da nossa consciencialidade. O roteiro evolutivo proposto no memorando conscienciológico, exatamente, são os 12 itens. A aplicação teática do memorando conscienciológico. Eu acho que tudo começa com o EV. Né? Tem algum lugar do verbete que eu coloco, não sei se é o crescendo, o EV, arco voltaico, TENEPS, OFIEX. Eu acho que eu ouvi aí durante os meus 7 anos que eu acompanhei aqui as tertúlias, 6 anos, foi o que eu mais ouvi. Tudo começa, o EV é a GASU, a chave geral da evolução. Não adianta a gente falar que vai acessar, vamos ter OFIEX. Ok, qual que é o primeiro passo? Bom, você não sabe nem fazer EV. O primeiro passo é o EV, né? Depois, quando você tiver uma vida mais organizada, vem a TENEPS, vem o arco voltaico, a gente pode treinar, a gente tem dezenas de dinâmicas aqui, podemos fazer também em casa, com as pessoas que a gente confia. É isso. E, então, nós temos que começar do pequeno para o grande. Qual é o outro? A mega utilidade do memorando conscienciológico. É porque essa mega utilidade, por que é memorando? Porque é um lembrete, só que não é um lembretezinho, um post-it que a gente coloca no papelzinho. Simples. Né? São ideias avançadíssimas que a gente vai ter aí, eu espero que uns 30, 40 anos, para poder conseguir vivenciar, para a gente, quando chegar no extrafísico, estar com todos esses itens bem vincados na nossa intraconsciencialidade. Então, é extremamente útil. Assim, eu penso que se a gente conseguir esses 12 itens, sabe, mas conseguir de verdade, não é só na teoria. Não é só na teoria, não. Eu penso que a gente não tem o que temer. A gente vai conseguir chegar no extrafísico e recuperar os cons instantaneamente, passar pela segunda dessoma instantaneamente, conforme colegas nossos, né, já dessomaram, e a gente tem notícias de que isso aconteceu. Então, acho bem interessante por isso. É uma forma da gente vincar no intrafísico para a nossa nossa ancoragem extrafísica aqui no intrafísico, e vice-versa. Se você pensar por aí, você vai compreender. E a cosmovisão do memorando conscienciológico é uma visão gigantesca, né? Quando você coloca aí autotaque ritmologia, você coloca a autocosmovisiologia, a autocosmoeticologia, os princípios e as verpões mais avançadas da conscienciologia estão aqui, estão mais ou menos aqui dentro, né? Qualquer coisa que você pegar aqui, você pode abranger, mas eles são extremamente... ele é lato sensu. Você pega qualquer um deles e você tem aí mais 100 outros itens que você pode colocar dentro de qualquer um desses itens. Ok. Agora ela pede para você argumentar sobre a exemplologia. Qual página que está? Vamos pegar. Página 4, bem ao final. Então, o memorando conscienciológico mínimo é aquele vivenciado por meio da conquista da desperticidade. Isso para começar, né, gente? Só o mínimo. É o mínimo. Como nós temos aqui nesse memorando alguns... eu considero a autofiexologia o mais complexo e o mais difícil, porque a autofiexologia, a autofiex, ela é uma conquista depois de 20 anos de TENEPS, no mínimo, um dos pré-requisitos, depois que a pessoa é desperta, depois que a pessoa é completista, depois que a pessoa já perdeu aqueles sonhos dourados, né, de consumo, a pessoa abre mão da vida humana para poder fazer assistência. É ficar 24 horas numa assistência extrafísica. Então, eu penso que a gente começa na desperticidade e termina com a autofiexologia, que já é para semiconsciex. Né? Todas as minhas anotações que
que eu tenho de mini-tertúlias e a pesquisa que eu fiz, inclusive trouxe o livro aqui, um livro da professora Kátia Aracá, que é a organizadora, AutoFX, teática do ofixista Valdo Vieira. Ela fez uma entrevista com o professor Valdo e dessa entrevista ela publicou esse livro. Eu sugiro para todo mundo que queira adquirir esses itens do memorando que leiam. Eu já li 2 vezes. Cada vez que eu leio o livro, eu vejo que passou alguma coisa batida, porque tem muita coisa, umas nuances que a gente não capta, né? A gente só capta quando você tem um amparo de função para te mostrar, porque a OFX é extremamente complexa. Então, por isso é que eu coloquei o exemplo mínimo com a desperticidade e o máximo com a AutoFX e a vivência da autotransafetividade. Aqui eu coloco a autotransafetividade mais como uma sinonímia da maxifraternidade, ou seja, de você conseguir abarcar, acolher e conviver com variados tipos de pessoas e níveis para poder fazer assistência. Ok. Ela pede também para você falar sobre a frase enfática. Frase enfática? Sim. A conquista do corpus ideativo do memorando conscienciológico pode fixar a Consim em novo patamar evolutivo, transitando entre a desperticidade e a condição da semiconsciencialidade. Exatamente o que eu acabei de falar, é que a OFX, ela é uma condição da semiconsciência, né? A OFX mesmo, aquela que a gente tem como meta evolutiva, ela é só mesmo na condição de semiconsciencialidade. Tem uma frase no DAC, uma pensata, aliás, no DAC, que é bem interessante, que é justamente foi dessa frase que eu tirei, que eu extraí essa frase enfática. A semiconsciencialidade é assentada no trinômio autofiex, autodesperticidade, autocomplex. A autofiex é a condição evolutiva que sobrevém entre o tenepsista e a semiconsciex. Essa pensata está na página 439 do DAC. Então, a minha pesquisa, quase tudo que eu li de OFX remete à condição da semiconsciex. Por isso que eu falo que está entre o nível de desperticidade e da semiconsciencialidade. Muito bom. Agora, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em Caracterologia, página 6. Poderia comentar o número 4, Código Pessoal de Cosmoética, fazendo uma relação com o paradireito? O Código Pessoal de Cosmoética é um compilado, né, é um código, é uma proposta, aí, não é uma novidade. É a Constituição de Estatuto Personalíssimo de normas de retidão, ortopensenidade e autocomportamento policármico, dotado de alto nível de detalhismo quanto ao universo multidimensional e interassistencial. Então, esse é o Código Pessoal de Cosmoética, mas ele é totalmente embasado nas premissas do paradireito, nas leis mais justas, nas leis megafraternas que embasam o paradireito e o paradever. O paradireito é o corpus de ideias mais avançado, é o direito puro, o direito exercido pelos evoluciólogos e pelos serenões. No início, o Valdo falava que era pelos evoluciólogos. Chegou no final, aí, no 2015, ele já estava falando que o CPC, como é que era? Não, o paradireito era o CPC da Consciência Livre. Aí ele complicou um pouquinho a nossa vida, né? Que aí, assim, já saiu totalmente, extrapolou totalmente que a gente tinha noção de CPC e mesmo de paradireito. Então, assim, são ideias avançadíssimas. A gente tem aqui um viés no intrafísico, né? Eu já estudei aí algumas coisas de paradireito, pesquisei, já tenho alguns verbetes escritos, mas quanto mais eu pesquiso e mais estudo, mais eu constato que eu nada sei. Né? Por quê? Justamente porque é um viés muito tacanho quando você faz uma comparação com o direito intrafísico, com as nossas leis. Porque o direito extrafísico é um direito puro, ele não tem possibilidade de erro. E para a gente ter acesso, a gente teria que ter cosmovisão, que a gente não consegue aqui no intrafísico, enquanto a gente se manifesta de 4 corpos. Então, por isso eu vejo a dificuldade.
Mas nem por isso, assim como a transafetividade, nós não vamos deixar de falar no assunto, não vamos deixar de estudar, de pesquisar, porque eu acho que é com o tempo mesmo e com a nossa maturidade é que a gente vai acessando aí as ideias e as verpons mais avançadas. Até você fala de extrapolacionismo, a possibilidade. André? Sim. Marlene, parabéns aí pelo verbete, muito bacana você trazer, evocar esse conjunto, né, de pensenes que são extremamente para frente, né, eles são bem avançados. E uma das coisas que eu queria que você explorasse era basicamente essa ideia, já que você conviveu bastante com o professor Valdo, a gente sabe que muitas coisas aqui dessa enumeração, né, dos megaconstructos, ele não falaria nessa existência. E, de repente, a gente teve essa oportunidade, evolutiva, né, do ponto de vista no intrafísico, saber sobre alguns desses itens. E como que você vê, então, essa relação que ele coloca, que é bem avançada, que a gente vê que tem alguns itens que são bem puxados, vamos dizer assim, do ponto de vista de mudança de conduta, um esforço pessoal muito grande, e a gente sabe que isso daí não é uma meta só de uma vida, mas, ao mesmo tempo, nós já podemos entendê-lo. Quer dizer, não é um estupro evolutivo a gente ter acesso a essas informações. Que esse que é o paradoxo, né? Porque se fosse intangível totalmente e não tivesse nenhuma conexão, nós não teríamos essa informação. Então, quer dizer, há um rapport, há já uma semente ali que pode ser trabalhada. Legal, muito bom, André, você perguntar. Eu refleti sobre essa questão, tá? E eu, felizmente, quando eu estou pesquisando um tema, eu consigo acessar aquilo que eu preciso. E eu achei uma anotação preciosa nas minhas anotações da mini tertúlia que eu vou ler, tá? Ele colocou assim, quando ele escreveu o memorando: se 10 pessoas entendem o que eu estou dizendo, não interessa se 1000 são contra. Valdo disse que, se não tivesse a vivência, não adiantaria ele apenas escrever sobre o assunto. Tem que ter a vivência e mostrar, se expor, para dar exemplo e ter quem pegue o bastão. Nós já estamos maduros para vivenciar e escrever também sobre a questão evolutiva. Isso eu anotei ipsis literis na mesma data que ele propôs o memorando. E eu acessei essa informação agora escrevendo o verbete, ou seja, tem pessoas que têm condição. Então, é o que ele falou, se tem 10 pessoas que entendem, ele não vai ficar preocupado com 1000. Ele vai focar nas 10 que está interessado e que entende. Né? Ele falou 10, assim, óbvio, gente, nós intermissivistas, penso eu, que todos nós temos condição de entender, ainda que seja de forma intelectualmente as verpons. Ainda que a gente não consiga vivenciar, e eu penso que realmente não dá para vivenciar tudo, mas eu vou pegar aqui uma, por exemplo, autoabsolutismologia, que é a primeira. É a decisão magna. Se você tomar uma decisão agora e falar que ela é auto-orto-absolutista para você, ninguém vai tirar isso de você. Então, você vivencia em algum nível. Não me interessa qual foi a sua decisão. Se é a decisão mais evoluída do mundo, é a sua decisão, é o que você pode nesse momento. Mas se você faz uma decisão dessa por ano, ou que seja de 5 em 5 anos, daqui a 30 anos, 40 anos, você vai ter o quê? Várias reciclagens profundas e várias conquistas embasadas nesse auto-orto-absolutismo. Aí, se você pega a autocosmoeticologia, idem. Né? Não vou eu aqui falar, olha, André, o que você faz aí de anticosmoética? Eu não vou chamar a Adriana aqui, que é a nossa coordenadora da cosmoética, não existe fiscalização. Né? É você, a sua intraconsciencialidade, o que você já vivencia e o que você pode melhorar. Aí você pega esse primeiro item, que é o auto-absolutismo, e fala, olha, eu faço isso ainda, Marlene, de anticosmoeticidade. Eu estou falando com ele, gente, porque eu estou debatendo com ele, mas obviamente que eu também tenho. Né? Todos nós temos condutas anticosmoéticas. Isso é óbvio, nós não conseguimos vivenciar. A gente tem noção do que é, mas a gente não consegue vivenciar. Às vezes escorrega assim. Tá? E são coisas pequenas, são coisas básicas ainda que passa batido. Uma é a questão de pensar. Né? Às vezes a gente acha que a criatura, não, porque está lá do outro lado do planeta, não vai sentir as energias. Vai sentir as energias, então, a gente sabe disso. Então, o outro, a autocosmofisiologia. O que eu posso melhorar? Essa semana foi bem sincrônico, está passando aí umas reportagens sobre
os 50 anos que o homem pisou a Lua. Então, achei bastante sincrônico, está se falando muito nas mídias. Eu me interesso por isso. É interessante, mas o que a gente pode fazer pelo nosso planeta? Né? Porque tem gente que vive no mundo da Lua e não olha o seu vizinho do lado. Então, assim, cosmovisão não é só estar atento ao que está acontecendo com outros planetas. A primeira coisa é você estar atento a tudo. Né? A sua família, os seus vizinhos. Isso é a autocosmovisão da assistência. Lógico que você também você tem que ter um colega que sempre fala, mas como é que a gente vai conseguir fazer tanta coisa? Né? O dia só tem 24 horas. Mas a gente tem que priorizar, a gente perde muito tempo com muita picuinha. Aí você pega o autodescrenciologia. Todos nós já vivenciamos em algum nível, isso é óbvio, gente. Quem está na Conscienciologia, a gente fala nisso o tempo todo, é o princípio básico da Conscienciologia. Então, a gente pode até embarcar ainda, o outro falou que teve um fenômeno, puxa, eu acreditei, isso não era nada daquilo. Bom, mas a gente já tem algum nível de autodescrenciologia. A autodespertologia, acho que foi a professora Patrícia, que está aqui do meu lado, ela falando outro dia numa reunião do IPC, porque vai ter o curso SCP-2, agora, sincronicamente, entrou o nosso colega que está entrando, e eu pensei o seguinte, que quando a professora Patrícia falou lá, é uma coisa que eu não tinha ainda me chamado a atenção. O curso foi proposto para a pessoa adquirir conquistar a desperticidade. Nós passamos milhares de vidas para chegar em 25%, que é o nosso nível, em tese, ali de tenepsista. Aí, numa única vida, por causa de um movimento chamado Reurbex, você tem um mega aporte de evoluciólogos e serenões, te coloca aí à frente de um trabalho que você tem condição de alcançar 25% numa única vida. Gente, isso aí está bom demais para ser verdade, não é não? Então, está muito fácil. Vamos ver o que a gente precisa, porque está muito fácil, se for assim. Está muito fácil, eu quero saber onde é que a gente consegue, né? Então, assim, a gente vai ter que conseguir aquilo tudo ali para fazer jus a esse mega aporte que a gente conseguiu de estar acessando essas ideias. Outro dia, eu estava num curso e eu ouvi a Consciex falando para um aluno, mas só que ela falou para o aluno, mas era para todo mundo que estava no curso ouviu. Ela falou assim, um dos maiores mega aportes de vocês foi ter acessado essas ideias aqui no intrafísico. Muitos não conseguiram, porque não fomos só nós que fizemos curso intermissivo. Então, assim, ela considera que a gente ter tido esse aporte de acessar, por mais que a gente não vivencie, a gente está falando no assunto, a gente está tentando entender, a gente está debatendo, a gente está escrevendo, a gente está publicando. Não é possível que alguma coisa não vai, algum fruto vai dar, né? Sim. Ao longo do tempo, tem que dar algum fruto. Aí você pega o outro, que é a autodiscernimentologia. Também não dá para eu falar o que eu tenho como discernimento e o que você tem. Isso é um termo assim, bem dentro do direito, então a gente tem essa facilidade de entender, mas com uma outra conotação, e não com a conotação evolutiva. Marlene, só aproveitando o que você falou da Reurbex, uma coisa que chamava muita atenção é quando o Valdo ele buscava a gente entender a nossa responsabilidade, essa questão do elder. Né, e até exemplificava, falava de um, de outro a história, olha, você já estava assim lá há 4.000 anos, há 6.000 anos, então, quer dizer, você sentiu o impacto da responsabilidade. O que eu estou aqui vendo contigo você também vê esse memorando como um lembrete, talvez uma questão lá, uma campainha lá do curso intermissivo, porque a gente estudou isso, tem essa questão do elder, e ser elder a gente sabe que não é uma benesse, por quê? Porque até ele comentou que pode ter pessoas que são mais jovens, né, do ponto de vista da evolução, e passaram você. E já são serenões, já estão ali na frente, e você moscou dentro da evolução. Então, ser elder não é uma coisa ambivalente. E muita gente só vê um lado, né? Fala, não, olha, é que eu sou especial, que eu tive muitas vidas nesse planeta, conheço muito. Só que isso é repetente também, Qual a qualidade da manifestação? Não adianta você ter muitas vidas e ser repetente. E aí eu queria justamente essa ideia, que parece que o memorando olha,
É o momento, é a onda, Exato. é reurbanização. Olha, pega essa onda e não perde a oportunidade. Isso, exato. Perfeito. Eu concordo com você. Nós provavelmente, possivelmente, acessamos algumas dessas ideias. Não foram todas, tá? O Valdo falou que ele estava falando de ideias aqui nas mini tertúlias, que nós não tínhamos estudado no extrafísico. A questão da autotransafetividade foi uma. E deixa eu ver aqui se tem alguma outra que eu me lembro. E a autofiexologia. Tá? A gente foi até a TENEPS, até a desperticidade, até muita coisa, mas a autofiexologia não. Qual? A desperticidade, sim, a gente estudou que era possível. Né? Por isso é que a gente fala brincando, né, que está muito fácil, né? Se for assim, está muito fácil, depois de milhares, os colegas não falam que são elders, milhares de vidas, agora em 60, 80 anos, vai conseguir o mesmo tempo que ele conseguiu em milhares de vidas, ao mesmo nível de evolução. Então, tem alguma coisa que a gente não conseguiu ainda pegar. Né? Nós estamos arranhando, mas nós ainda não conseguimos absorver exatamente o que é que está faltando, assim, ou enquanto grupo, ou mesmo intraconsciencialmente, para a gente dar esse pulo do gato. Porque eu concordo que o grupo fez curso intermissivo e boa parte é por causa das lideranças do passado. Tá? Isso aí eu não tenho dúvida. Muitos fizeram por causa de lideranças nem sempre positivas. Mas como são líderes, têm esse atributo bem consolidado na sua consciencialidade, tanto intra quanto extra, é um facilitador dentro da Reurbex. Ele vai acessar muito mais gente. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, um conhecido, que ele fez curso intermissivo, mas ele não acessou as ideias no intrafísico. E não aceita. No entanto, eu tenho percebido ele no extrafísico. Eu já ouvi projetado. Por quê? Por causa da liderança dele. O cara é um mega líder. Então, ele vai em alguma baratrosfera que eu não entro. Entendeu? Então, assim, ele vai, faz as escagens de alguma forma, e aí, não sei como acontece, vem para a TENEPS de um, vai para a TENEPS de outro, e aí os amparadores vão conseguindo fazer a assistência mais ou menos dentro das possibilidades. Mas o que eu mais percebo no nosso grupo é essa questão da liderança. Tanto é que o nosso próximo patamar evolutivo é justamente a liderança interassistencial. Isso, para mim, fica muito descarado. Né? É um grupo de líderes que tem uma facilidade muito grande de acessar muita gente do passado. Como nós estamos dentro de um movimento, que é a Reurbex, nós tivemos esses aportes. Obviamente que não é só liderança, tá, gente? Estou falando assim, o que predomina, né, um fator predominante no grupo. Claro que cada um é individualíssimo, cada um tem seus trafores, mega atributos de muitas vidas, mas eu penso que o que mais alavancou assim, a ida de muitos intermissivistas é justamente essa questão das lideranças. E eu penso que isso aqui foi um aporte para nós, mas não foi só para nós. Aí é que vem. Quando o Valdo começou as mini-tertúlias aqui sem gravar na internet, ele preferiu, porque assim ele teria a liberdade de falar para nós e o que ele quisesse, né? Inclusive proporcionar fenômenos aqui ao vivo para quem estava aqui, porque muitos intermissivistas estavam vindo aprender com ele, estavam fazendo trabalho de campo no extrafísico, aqui no intrafísico. Então, às vezes, ele chegava aqui na mini-tertúlia e falava que tinha centenas de grupos evoluciólogos, alguns serenões, e a gente olhava e ficava assim, não estou vendo nada, né? Só meus colegas mesmo. Mas, então, eles vinham aprender. Por quê? Então, aí o Valdo ele teve que falar de umas coisas que não foi ensinado para a gente, que a gente não absorveu no curso intermissivo, porque esses intermissivistas iam ressomar. Eles estavam tendo acesso no extrafísico, por exemplo, sobre a autotransafetividade, a autofiexologia e outras, e aí eles, fazendo esse trabalho de campo com essa energia densa, ficava muito mais fácil. É um mega aporte para esses intermissivistas que vieram aqui no extrafísico, mas participar intrafisicamente dos nossos debates. Isso aí não foi uma nem duas vezes, acho que você se lembra disso. Valdo falava muito disso, o trabalho de campo, o laboratório que o tertuliário era para os cursos intermissivos. Então, ele não falou só para nós, ele estava dando aula nas mini-tertúlias para os cursos intermissivos também, para os colegas que iam ressomar, e muitos ressomaram, muitos. Ele falou, né, que em 20 anos iria ressomar mais ou menos 1 milhão de intermissivistas.
Então, tem muito trabalho, e tomara que eles cheguem mais lúcidos e logo, logo venham dar aula aqui para a gente e falar que lembra aí, né, de quando estiveram aqui conosco no extrafísico, ouvindo as nossas lacunas e aprendendo com a gente. Estamos aguardando. Pode perguntar. Lene, parabéns pelo verbete, um assunto super importante. Parabéns pela tua coragem de abordar essas verdades, né, relativas de ponta mesmo, importantes para a nossa evolução. Eu tenho dois questionamentos. O primeiro é na parafatologia, na quarta linha de baixo para cima. Fatologia. Poderias, na página 2, detalhar a preceptoria multidimensional, promovendo o realce extrafísico das consciências lúcidas. Poderia clarear um pouquinho mais? Sim, essa preceptoria multidimensional é quando a gente está fazendo um trabalho, né, de ponta, assim, ó, quando você escreve um verbete. Eu me lembro que quando eu escrevi o verbete Crescendo Afetividade, Transafetividade, eu tive essa preceptoria. Eu não teria condição de ter escrito aquele verbete sozinha, né? Obviamente que tem aí um arcabouço, uma vontade, alguma rememoração do extrafísico, mas a gente tem os amparadores proporcionando isso para a gente. Me lembro que tem um verbete, tá? Se você se interessar, realce extrafísico. É justamente quando você está fazendo um trabalho, realce extrafísico. Quando você está fazendo um trabalho aqui no intrafísico, mas que repercute nas consciências, você fica muito mais visível no extrafísico. Você tem um realce extrafísico. E isso atrai para a presença dos amparadores, das consciências mais evoluídas. Por quê? Porque viram que você tem algum potencial, então eles querem se aproximar para aproveitar, porque é pouca gente que está com lucidez aqui no intrafísico, né? Eu falei agora há pouco do que o Valdo falou, se 10 pessoas entendem, então, quer dizer, 10 pessoas é muito pouco. Claro que nós somos aí, né, não sei quantos mil intermissivistas que a gente, voluntários, só no IPC são quase 1.800 e pouco, então é muita gente. Mas o realce extrafísico é isso, é quando você brilha no extrafísico a partir de um trabalho aqui no intrafísico. Você que trabalha no judiciário, acho que lá no judiciário é só você, de desembargadora, que está lá, que é tenepsista. Provavelmente deve brilhar no extrafísico. Bem, obrigada, Marlene. A segunda pergunta seria na página 3, na paradoxologia. Se tu poderias detalhar melhor também o paradoxo de a peremptoriedade poder ser positiva, construtiva e cosmoética no universo da auto-ortoabsolutismologia. O auto-ortoabsolutismologia, a auto-ortoabsolutismologia difere do absolutismo, né, que é uma forma de governo que é sinônimo de autocracia, autoritarismo, tirania, poder totalitário. Então, não é nada disso, tá, gente? Difere frontalmente dessa condição. Quando é a vivência, né, o auto-ortoabsolutismo é a vivência da decisão magna da consciência sobre alguma postura crítica constituindo a manifestação marcante do primado do paracérebro. Ou seja, para você é uma decisão absolutista, né? Ela é peremptória para você, mas não vai prejudicar ninguém. Não é dentro da política, é uma política, uma política pessoal, é para você, é uma decisão única, para você vivenciar. Então, é um paradoxo, porque é uma peremptoriedade, mas a gente não pode aceitar que venha do externo. Isso é uma coisa nossa, é uma decisão nossa. Vai ser peremptória, às vezes vai te dar um trabalho danado, uma coisa que você vai tomar uma decisão, nossa, vai ter que mudar a sua vida toda, né? Vai ter que dar um trabalho, vai ter que, às vezes a família vai contra, às vezes vai ter que deixar de comer isso, aquilo, vai ter que... Bom, você que vai saber. Então, é uma peremptoriedade evolutiva, porque é uma decisão que você toma para a sua vida, objetivando a sua autoevolução. Mas jamais devemos aceitar a questão do absolutismo vindo de fora. Isso é autocracia, então, por isso é o paradoxo.
Quando o Valdo fez essa proposta, ele não tinha colocado. Vejam que no memorando ele colocou a autoabsolutismologia. Aí gerou tanta polêmica que ele, quando foi escrever o verbete, que está no DAC, aí ele já corrigiu, ele colocou auto-orto-absolutismologia, justamente porque estava confundindo as pessoas com o regime autocrata. Né? Que não tem nada a ver, você vai ser autocrata com você. Sim, tá? né? Mas é só você com você, ninguém mais. Porque se retirar o orto aí, também o nosso autoabsolutismo ele pode impactar outras consciências, não é? Mas então, se não consta o orto, né? É orto, mas é para você. Às vezes o outro não vai achar que é orto, não, tá, Terezinha? Não vão achar, não. Acho que muitas decisões que a gente toma, as pessoas acham que a gente está maluca, né? Quando a gente... Eu, por exemplo, quando me mudei para Foz, ninguém compreendeu muito, assim, depois acostumaram e tudo. Então, assim, é para você, você tem que ver o que é para você. Às vezes, a pessoa da sua família, que é a mais próxima, que você mais ama, vai achar que está peremptória aquela decisão sua. Tá? Você não pode atingir os outros, você tem que atingir a você. Sim, exatamente, você. Mas a colocação aqui que eu faço é que foi importante tu colocaste ali auto-orto-absolutismologia, porque mesmo as nossas decisões pessoais, que são destinadas a nós, a nossa intraconsciencialidade, impactam outras pessoas. Exato, porque a gente não vive sozinho, né? Nós temos amigos, nós temos parentes, nós temos nossos colegas de trabalho. Então, todo mundo que está no entorno vem... Então, às vezes, com a melhor das intenções, a gente toma uma decisão e acaba impactando a vida dos outros, não de uma forma positiva. Né? Sim, aí que está o paradoxo. Aí entra o orto, exato, colocaste ali, né? Exatamente. Pode ser positiva, construtiva e cosmoética no universo da auto-orto-absolutismologia. Mas eu penso assim, quando você vê o conceito, depois, não sei se você conhece o verbete, está no DAC, conhece o verbete? Vale a pena você ler ele todo, para você compreender, porque ele fala de programação existencial. Né? Então, é algo, uma decisão, o turning point da sua ProEx. Então, lógico que tem o entorno, mas você que vai decidir o que é melhor, você impactar um pouco o seu entorno, mas você alavancar a sua evolução, ou não, fazer média com as pessoas e ficar aí mais ou menos dentro né, da média. Aí a gente é que tem que saber. Claro. Tá bom. Obrigada, querida. Precisa analisar que, às vezes, essas decisões que a gente toma e que impacta aos olhos intrafísico, a gente não vê como positivo. Mas, depois que a gente começa a refletir e, a longo prazo, a gente começa a ver os resultados, aí é que a gente vê que tem um aspecto positivo nisso, mas, inicialmente, a gente não vê nenhuma mudança como algo positivo, né? Porque impacta muito. Ok? Aqui em Eduardo, de Curitiba, nosso amigo, ele pergunta na Fatologia, na página 2, linhas 3 e 4. Como o acúmulo crescente de saberes e habilidades que temos, além da enxurrada de notícias online o tempo todo, como podemos realizar com sucesso a desocupação e reorganização dos arquivos cerebrais? Eduardo, eu também estou nessa, tá? Eu faço uma força danada, porque a gente vive num meio que todo mundo quer te inserir em algum grupo, né? O tal do WhatsApp, outro dia eu falei, gente, não me coloca mais em grupo, por favor, não aceito mais, porque eu já não sei quantos grupos eu tenho. Então, o que eu faço? Eu leio o que é mais urgente. Eu olho de manhã o meu telefone. Eu tenho uma mãe que mora fora, ela é idosa. Então, obviamente, a primeira coisa que eu vou olhar é saber notícias da minha família, da minha mãe. Passando isso, eu dou uma passada de olho, tipo, se eu tenho compromisso, eu dou uma olhada no grupo que eu faço voluntariado, e daí eu só vou olhar daí algumas horas, tá? Eu não olho. Aquela pessoa que você sabe que vai mandar e-mail polêmico, mensagem polêmica e vídeo, eu não olho o dia todo. Eu reservo um momento do dia, tipo, no final do dia, que aí eu leio todos, porque aí eu fico toda cheia de energias negativas, né? Eu absorvo aquilo, faço uma prática energética, desassimilo, porque se a gente lê o tempo todo, você não consegue fazer nada. Você fica o tempo todo imerso naquela patologia, porque para você olhar o que é fake, o que é fato, te toma tempo. Né? Então, eu não vou ficar olhando isso e não vou ficar perdendo meu tempo. Então, tem muita coisa que eu não olho. Então, se você
Essa é a técnica que eu uso, mas eu vou ser muito sincera com você. Tá? O Valdo me falou um dia, e ele falou isso até aqui numa mini tertúlia. Olha, ele falou para mim, joga seu celular fora. Aí eu falei, mas como assim? Não é impossível, né, viver sem celular. E ele falou, é o que mais atrapalha o parapsiquismo. Então, eu tento minimizar. Quando eu estou escrevendo, eu não olho, eu não deixo meu celular perto, não deixo nada, nenhum aparelho perto para me tirar a atenção. Mas eu não consigo também viver, né, igual o Valdo tinha todo um aporte, já tinha a idade dele, já tinha feito um monte de coisa, podia se dar esse luxo de não ter telefone celular. Então, esse é um sonho de consumo. Tá? Eu não sou viciada em celular. Eu gostaria muito de jogar fora, mas ainda não posso. Nesse momento. Ainda não dá, mas eu concordo com ele. Tá? Atrapalha demais. O dia que eu não olho essas mensagens que chegam, aqueles vídeos, aquele monte de coisa, eu sou outra pessoa. Tá? O meu nível de parapercepção aumenta muito. Então, a gente, como não consegue, tem que arrumar umas técnicas. Olhar umas 2, 3 vezes, olhar o que é prioritário. Tem e-mails, tem mensagens que eu vou olhar no fim de semana, porque assim, não dá tempo de ficar lendo e eu não vou ficar respondendo. Às vezes eu nem vejo, eu já sei o que é, eu já deleto. Porque se a gente for olhar tudo, nós não vamos ter tempo de nada, nem das coisas intrafísicas, quanto mais de aprimorar essas 12 condições, esses 12 itens que são avançadíssimos e que requer tempo, requer reflexão, requer trabalho energético, requer priorização, requer um monte de coisa que a gente não está acostumado na vida intrafísica. Muito bom. Agora ele pergunta também quais as suas dicas para o combate à preguiça mental através dos fixadores mnemônicos. Pode elencar alguns deles, se você utiliza? A preguiça mental, né? A pessoa que fica com aquela inércia, tibieza, abatimento, eu acho que a pessoa vai ficando desmotivada. Isso aí pode até somatizar e levar a doenças mesmo, depressão. Sim. Olha, quando eu estou com preguiça de ler, eu pego uma coisa que eu gosto muito, porque aí eu não tenho preguiça de ler uma coisa que eu gosto muito. Né? Eu já li esse livro, mas eu estou com preguiça, então eu vou ler ele de novo, porque eu gosto muito, então eu leio de novo. Igual esse livro da AutoFX aqui, eu já li 2 vezes, tem livro que eu já li 5 vezes. E cada vez que eu leio, tem uma novidade, parece que passou batido uma informação. Né? Então, eu faço isso. Quando estou com preguiça, eu leio uma coisa que me agrada, mas aí eu faço também a atividade física, deixa a gente mais aware, mais lúcida, mais assim, mais atenta. Aí eu faço uma atividade física ao ar livre, porque só a academia, às vezes a gente não consegue ter, assim, oxigenar as ideias. Então, eu saio aqui no CAE, que a gente tem essa facilidade, às vezes eu venho aqui no CAE, que eu faço caminhada aqui, às vezes, quando vou nas cataratas, então, você mora numa cidade grande, mas acho que tem muitos parques, né, lindos lá em Curitiba, então eu te aconselho a fazer uma caminhada, tirar um dia assim, sem, sabe, olha o celular só algumas vezes, coloca a hora para olhar o celular, leia o que você gosta, porque a hora que você está engrenado, aí você já pode pegar aquilo que você não gosta, que você já está mais ou menos aquecido, né? Porque também, se você está morrendo de preguiça, com desmotivação, e vai pegar uma coisa que você detesta, aí não vai frutificar, você vai dormir dentro de 5 minutos. Muito então, mais difícil. Ok. Agora de Mataró, Espanha. Opa! Ele pergunta na Pensenologia, página 1, 5ª linha. A paravivência da autopensenização livre de intrusões nas dimensões ou comunexes evoluídas. Eu já falei um pouco sobre isso, mas não aprofundei. Se a gente não tiver controle da nossa pensenidade aqui no intrafísico, como é que a gente vai conseguir acessar ou mesmo frequentar uma comunex evoluída? Né? Eu escrevi um artigo, pega para mim, A Conquista da Liberdade Pensênica, que está publicado na revista Consciência, o volume 21, de abril e junho de 2017. Nesse artigo, Conquista da Liberdade Pensênica Cosmoética através das recins paradireitológicas, eu consegui fazer eu descrevo umas técnicas que não são minhas as técnicas, eu acessei umas técnicas
de uma terapia, antes de acessar a Conscienciologia, que era o patchwork, que a gente fazia o registro daqueles pensenes e daquelas situações que desagradava a gente, que a gente ficava mal-humorada, que irritava. Então, ao longo do dia, você observava aquilo, no final do dia você faz um registro. Quando chega no final de 6 meses, você faz um balanço. Você constata que pouquíssimas coisas te aborrecem. 3, 4 coisas, e são picuinhas. Então, quando você faz isso, você fica com vergonha de você mesmo, do seu nível de pensenidade. Como você perde tempo com picuinha, porque o outro não atendeu a hora que você ligou, porque o outro não fechou a porta, não sei das contas, porque alguém estacionou o carro na fila dupla e você atrasou. Então, assim, é um monte de picuinha que se você colocar sabe, não leva a nada. Então, eu acho interessante essa revista, se você consegue acessar no Google, né, a revista Consciência, mas para a gente conseguir essa manutenção da auto-organização pensênica harmônica com a autolucidez habitual, com a cognição e qualificação assistencial, na condição de observador de si mesmo, tem que passar pela pesquisa, e é uma pesquisa sistemática. Tá? No artigo eu falo assim, os tópicos, como é que eu fiz, né? Obviamente que eu estou longe da condição ideal, mas eu já sei o que me aborrece. Então, se eu já sei, eu já evito. Por exemplo, eu tinha um local que eu passava em BH, que eu dirigia, que todo dia ele estava obstruído por causa de que tinha um colégio, bem pertinho de onde eu morava. Eu não saía na hora nem da entrada, nem da saída dos alunos. Nunca mais. Depois que eu observei, não vou perder mais meu tempo. Eu não vou poder reeducar as mães e nem os pais. A forma que eu tenho é de eu ver o que eu posso fazer para eu não me aborrecer. Então, não passava mais naquela rua, no colégio, perto do colégio, na hora de entrar e sair das crianças. Pronto, nunca mais me aborreci. Eu nunca mais perdi tempo com isso. Então, a gente é que sabe o que aborrece, o que te irrita. E se a gente fizer esse balanço em 6 meses, você verá que são poucas coisas. É o nosso mecanismo de defesa que nos leva a esse vício. E se a gente não souber, se a gente não conseguir identificar o nosso mater pensene, a gente não consegue reciclar. E se a gente não conseguir reciclar, nós não vamos conseguir nos livrar dessas intrusões nas dimensões das comunex evoluídas. E se a gente não conseguir, a gente não vai entrar, né? Porque é uma premissa, se você não pensenizar de forma cosmoética e de forma... se você não tiver uma ortopensenidade, você não consegue ficar nem 5 minutos numa comunex evoluída. Muito bem. Agora ele pergunta também na Fatologia, página 2, 8ª linha. A reflexibilidade grupal e a superação dos traços anacrônicos grupais. É uma forma eficaz de observar essa favorecendo recins e ressex, né? Necessárias, isso. É isso? É uma forma, eu acho que é a observação através das técnicas da Conscius, da conscienciometria, né? A Conscius tem lá o Consciencobaia, eu já participei de vários, porque o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está em grupo, a pessoa, se a gente não vê o trafar, o grupo aponta. Então, o grupo ajuda a te mostrar o que o seu espelho pessoal não consegue refletir. Né? Porque você não enxerga aquele defeito. E uma forma que eu penso assim, que é a questão da liderança, às vezes, a gente às vezes observa, quando a gente está em grupo, que alguma pessoa ou determinadas pessoas repetem o mesmo padrão do passado. E para a gente está fácil de verificar, de constatar, mas possivelmente a pessoa não viu, senão não estaria repetindo. Quem quer repetir passado? Ninguém quer repetir passado. Então, eu acho que o grupo tem essa condição de facilitar, como facilitadora, essa reflexibilidade grupal, quando estamos em grupo. A OIC também tem um trabalho grupal? Sim, eu falo em algum momento aí das técnicas consciencioterápicas grupais. Exatamente. Inclusive, tem uma dinâmica espetacular, que é às quintas-feiras, com o professor Max. Eu estive lá, gostei muito. Tem centenas. Aqui no CAEC é o shopping, né? Mas como ele está em Mataró, não é isso? Um pouco mais longe. Fica meio longe. Agora, aqui de Foz do Iguaçu, na Fatologia, página 2, 6ª linha. A vivência lúcida, cosmoética, prioritária e evolutiva da pré-intermissiologia na prática. Poderia aprofundar?
Sim, é a depuração dos hábitos, tarefas, interesses e relações, combatendo as irracionalidades, as emocionalidades, aprimorando a reeducação com autodidatismo permanente. Quando eu falo vivência lúcida, cosmoética, prioritária e evolutiva, cada um de nós vai saber o que é o prioritário. Né? O que é prioritário para mim, muitas vezes, não vai ser prioritário para a professora Gisele, porque vai depender do momento evolutivo. Então, cada um de nós tem que mapear, tem que ver. Mas eu acho que, assim, colocando a auto-organização, que é um dos itens, né? É o 8º item, auto-organizaciologia. Se a gente tiver auto-organização e auto-absolutismo com as nossas decisões, não tem erro, não. A gente consegue vivenciar, ainda que sejam em níveis menores, mas objetivando galgar uma forma maior de vivenciar a cosmoética e a própria pré-intermissiologia. A pré-intermissiologia, gente, eu acho que até é importante falar, né? É a preparação de intermissivistas para a condição de futuros líderes interassistenciais após a segunda dessoma. Foi criado para aperfeiçoar a nossa capacidade de assistir. Ninguém pode dar o que não tem. Quem quer assistir e mudar as consciências tem, primeiro, que mudar a si próprio. Esse é o princípio da pré-intermissiologia. Então, cada um de nós vai verificar o que precisa, o que é mais urgente. É o parapsiquismo? Nossa, meu parapsiquismo está muito ruim. Então, eu vou ter que procurar umas dinâmicas, eu vou priorizar os cursos de campo. Ah, não, o meu parapsiquismo é muito bom, mas, olha, eu nunca escrevi nada, nenhum artigo. Então, eu vou procurar quem pode me ajudar a escrever um artigo, um verbete. Ah, não, meu problema é outro. Então, assim, cada um de nós tem que saber o que está pegando mais, o que está pior para a gente priorizar. Né? A gente não tem tudo, ninguém tem tudo. Isso aí é bobagem a gente achar, fulano tem parapsiquismo. Tem vidas que trabalham com parapsiquismo, é normal que ele tenha melhor, mas e daí? Eu posso não ter nessa vida, mas eu quero, não vou ficar com inveja, tem que acabar com o cotoveloma. Né? Eu quero me inspirar, eu quero me motivar. O que ele fez? Quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Não adianta ficar com inveja nem com raiva da pessoa, porque ela tem mais do que você não tem. Isso aí, para mim, felizmente, eu não tenho isso. Quando deparo com alguém que tem algo muito melhor do que eu grudo nela. Eu grudo para aprender. Muito bom. Agora lá de Ribeirão Preto, Estrangeirismologia, página 1, linha 4. Como ocorre a conexão timeline, life timeline? É a linha do tempo no tempo de vida, né? Porque o lifetime é o tempo de vida, decurso da existência intrafísica. Nós poderíamos propor essa linha do tempo, obviamente que eu coloquei aqui no contexto do verbete, né? No contexto do memorando. A gente pode colocar aí como linha do tempo outubro de 2012, quando foi feita essa proposta do memorando, e a gente começar, 2012 para 2019, lá se foram 7 anos. Essa é a minha linha do tempo. O que eu fiz nesses 7 anos? Entendeu? Essa é a minha linha do tempo. Então, eu tenho que fazer um balanço do que eu melhorei nesses 7 anos e do que eu estou muito aquém e poderia já estar bem melhor. Agora, em ortopensatologia, página 1, primeira ortopensata. O mega memorando é sinônimo de códex subtilíssimos pessoal ou de algum código pessoal? Não, o mega memorando são todos os códigos e muito mais, porque se você olhar aí na minha argumentologia, eu coloco o código pessoal de generosidade, o código pessoal de cosmoética. Óbvio que se você der fizer um passeio na enciclopédia, você vai deparar com outros códigos, mas o memorando é muito maior, né? Você, para vivenciar um memorando, vai precisar de um CPC e de um código, talvez um de CGC também, dependendo do local onde você trabalha, onde você voluntaria, para você chegar a essa condição, a essa vivência do mega memorando, que são os 12 itens mais avançados, né? Tem, conforme eu já disse, tem atributos aqui que a gente não acessou nem no nosso curso intermissivo, nós estamos acessando aqui no intrafísico. Mas eu não vejo isso eu vejo isso com muito bons olhos. Eu vejo que se a gente teve condição de acessar algo tão avançado no intrafísico, é que algum atributo a gente tem, alguma cognição evolutiva a gente tem. Senão nós não teríamos acessado. Muito bem. Agora ele pergunta também na ortopensatologia,
A última ortopensata. Quais podem ser os itens mais complexos da memória? Tá, eu vou ler então, tá? Sobrepairamento. O sobrepairamento cosmoético é a reação pessoal da consciência lúcida quanto à evolução consciencial, que alcançou múltiplos itens mais complexos da memória e do memorando das matérias do curso intermissivo pré-ressomático. Então, as matérias do curso intermissivo pré-ressomático, eu me lembro que o Valdo falou que a primeira disciplina que nós todos estudamos foi cosmoética, né, que nós nunca tínhamos ouvido nem falar nisso. A gente tinha muita coisa, mas cosmoética ninguém tinha. Então, a gente foi estudar a cosmoética. Mas eu penso que o sobrepairamento cosmoético é só uma delas, né? Os itens mais complexos da memória são todos esses. A memória é praticamente sinônimo da consciência. Nós temos a memória afetiva, a memória cognitiva, a memória emocional, que vem no psicossoma, mas eu penso que extrapola muito esses itens da memória, esses itens do memorando, porque eu estou falando especificamente do memorando conscienciológico, que são esses 12 itens, né, que estão lá no final do verbete, e eles são complexíssimos, eles envolvem todos os tipos de memória, né, eu nem adentrei isso, mas assim, é muito maior. É muita coisa que tem aqui, gente. É praticamente a síntese da Conscienciologia, para mim, está aqui dentro desses 12 itens. Dá para estudar a vida toda. Dá para estudar umas 5 vidas, foi o que eu escrevi aqui em algum lugar. Agora, em Pensenologia, página 1, linhas 4 e 5. Quais são as características do absolutismo ortopensênico? O absolutismo ortopensênico, para mim, é você ter uma cláusula no seu CPC de que não vai pensar mais mal de ninguém. Perfeito. E você não conseguir mais. E a hora que você começar a pensar, você ter uma sinapse ou uma sinalética de refreamento. Ou seja, você não vai poder pensar, porque senão você vai estar indo contra a sua decisão, né? Você vai estar indo contra você. E eu acho assim, uma das coisas mais difíceis, tanto é que eu escrevi, eu falei agora há pouco, tem um artigo escrito, que é a conquista da liberdade pensênica, porque quando eu falo conquista da liberdade, claro que todo mundo tem liberdade de pensar o que quiser, mas eu quero saber se você consegue pensar sem vigiar e pensar o tempo todo positivamente, porque a gente sofre muita influência da extrafísica e do nosso entorno. Então, como o mundo, o planeta está muito doente, a questão da Reorbex, as consciências estão sendo trazidas o tempo todo, né? Basta a gente acessar qualquer mídia de informação, a gente sofre muita influência. Então, quando eu falo nessa conquista da liberdade pensênica, é justamente através da vigilância ininterrupta, para um dia, a gente conseguir pensionizar sem ter que se autovigiar, sem ter essa auditoria consciencial diuturna, que é das coisas mais avançadas e mais difíceis, no meu entendimento. Ok. Agora, também na Pensenologia, na página 1, na linha 5. Como fazer a expansão do holopensene da interassistência policármica? Eu acho que através da autofiex, né? Mas ela aí vai dar um trabalhinho, vai ter que ter muita reciclagem, vai ter que fazer aí a TENEPS durante uns 20 anos, vai ter que abrir mão de muita coisa, mas eu penso que a policarmalidade avançada é só com a OFIEX. Eu acho que, assim, às vezes, dentro da TENEPS ou num curso de campo, quando você está entrando num trabalho, ou mesmo num verbete, você pode até ter um extrapolacionismo ou outro e acessar uma informação. Por exemplo, o evento de Estrasburgo, né? Eu participei e eu percebi ali uma assistência policármica gigantesca. Eu acho que quem estava lá percebeu também, né, Patrícia? E, lógico, foi um grupo, eram mais de 200 pessoas envolvidas. Então, imagina, 200 pessoas, multiplicando aí cada um com um grupo evolutivo, é claro que teve uma assistência policármica, mas foi um evento, né? Um evento foi o ano passado, esse ano nem tem. Então, quando eu falo assim de assistência policármica para a pessoa, individualmente, eu penso na questão da OFIEX, da conquista da OFIEX. Muito bom. Pode perguntar. Marlene, parabéns pelo verbete. Queria perguntar aqui na página 2, na parafatologia, na terceira linha de baixo para cima. Você fala da autoparaprocedência.
Queria que você fizesse relação disso com a questão do memorando. Como é que você viu essa relação? Que você expandisse um pouquinho mais esse... A autoprocedência, para mim, é a questão do curso intermissivo, porque cada um de nós nós temos, né, grupos, viemos de grupos diferentes. Então, a gente não veio do mesmo lugar antes do curso intermissivo, a gente foi encontrar no curso intermissivo, que foi a nossa última autoprocedência, que dali a gente foi encaminhado para a Ressoma. Então, para mim, tem tudo a ver com o curso intermissivo, que foi onde nós nos encontramos. Porque, possivelmente, nós todos aqui tivemos muitas vidas juntos, mas há mais tempo e em contextos diversos. Eu sei que eu tive vida em Roma, eu sei que de colegas meus aqui que eu encontrei na Grécia, no Egito. Então, assim, eu não falo disso, eu falo do curso intermissivo, que tem tudo a ver com esses 12 itens, e eu ainda falei aqui, né, que tem 2 itens que o Valdo estava falando para nós, mas concomitantemente para os novos alunos do curso intermissivo que estiveram aqui no paratertuliário, assistindo ele falar, justamente porque nós não acessamos, mas eles já acessaram, e eles, então, quer dizer, eles vão chegar aqui e vão falar assim, nossa, ela falou em alto para procedência. Aí eles provavelmente vão lembrar, né, o curso intermissivo. É o que todos nós aqui, nesse grupo, temos em comum, porque possivelmente eu te conheço de outras vidas, mas não me lembro, né? Ainda não lembro, talvez não sei. Então, assim, é muita vida que a gente já teve para a gente ficar falando em autoparaprocedência como de grupo. Então, eu coloco como sendo o curso intermissivo. A nossa última paraprocedência foi o curso intermissivo. Obrigada. Posso fazer mais uma pergunta? Aqui na tecnologia, na página 3, é a última técnica. Você fala do recobramento de acervo pessoal, de técnicas pessoais exitosas em múltiplas existências. Você tem algum caso pessoal, alguma fatuística que você possa exemplificar aqui, expandir? Porque, assim, quando eu falo de curso intermissivo, que a gente se juntou, né, a gente foi unido assim, por umas consciências mais evoluídas, pegou um grupo que tinha mais cognição, tinha mais condição de fazer esse trabalho, mas, obviamente, que nossa holobiografia, todos nós temos talentos que vêm de múltiplas vidas. Não foi ali no curso intermissivo. Ali nós aprendemos essas ideias sobre evolução e a questão da reciclagem a maior, grupal, da convivência, de colocar essas ideias à frente. Mas os nossos talentos, isso a gente traz de múltiplas vidas, né? Eu tenho uma coisa assim que eu sei que eu já trabalhei muitas vidas, a questão do orientalismo, tá? Eu sempre priorizei, mesmo antes de acessar a Conscienciologia, uma coisa que era muito importante para mim era estar bem. Então, eu trabalhar as energias sempre foi um valor para mim. E isso vem da China, vem da Índia, vem do Egito. Eu já trabalhei muitas vidas com isso. Eu fiz yoga há muito tempo, antes de entrar de acessar essas ideias, o trabalho com as energias. E a yoga te deixa muito bem, né? O trabalho de respiração 5 minutos, você consegue, em qualquer ambiente, você consegue sair daquele mundo ali e ficar. Só que é um trabalho muito egoísta, né? É só você com você mesmo. Então, eu penso que todos nós temos muita coisa de passado, os nossos trafores, porque não foram adquiridos no curso intermissivo, não. Ali a gente adquiriu foi a responsabilidade de um trabalho maior, grupal, as ideias evolutivas, a priorização, a questão da convivência, ou seja, de eliminar 15 vidas numa única. Se a gente conseguir ser exitoso nessa vida, a gente vai ter aí uma tremenda economia de corpos, né? Em vez de nascer 15 vezes em 15 famílias, nasce aqui, convive bem, se sai bem aqui com o grupo e pronto, você consegue recompor. Isso é a aceleração da história humana, né? Então, eu acho que esse foi o nosso aprendizado maior no curso intermissivo. Atributos, tipo memória, os seus valores, isso aí vem de muitas vidas, né? Ok. Posso fazer mais um? Sim, por favor. É que na fatologia, na página 2, na 10ª linha, você fala das constantes reciclagens intraconscienciais, promovendo as libertações grupocármicas. Porque isso tem a ver também, pelo menos na minha maneira de ver, né, com a questão dos resgates extrafísicos, sim, aquelas pessoas que a gente consegue resgatar e libertar. Eu penso que aí entra a questão do exemplarismo,
sabe? Porque se você faz uma reciclagem e essa reciclagem reverbera, né? Suponhamos que dentro da sua família as pessoas não são conscienciólogas, são contra você ficar aí, né, no fim de semana todo de branco dentro de um curso, é assim que eles acham. Então, você não é exemplo para algumas pessoas. Só que quando você faz uma determinada reciclagem, você leva de roldão todo um grupo, intra e extrafísico. Tá? Elas podem até não dar o braço a torcer, mas elas vão se lembrar daquela conduta que você fez. Eu escrevi aí, lá no finalzinho, eu coloco o Código Pessoal de Generosidade, e eu escrevi sobre esse assunto. Eu tenho um verbete sobre esse assunto, a compilação sistêmica de preceitos, prescrições e regulamentos fundamentada na doação, abnegação, gratidão, perdão, prestimosidade e bondade no exercício da assistência paradireitológica. Eu vejo que o Código Pessoal de Generosidade, quando você tem alguma daquelas cláusulas, você vivencia alguma daquelas cláusulas que eu coloco lá, e você pode construir o seu. A pessoa que está do seu lado pode não falar, mas ela vai te ver como exemplo. Tá? Ela vai falar para os outros, depois você vai saber. E extrafisicamente você vai perceber. Então, eu pensei nisso. Uma reciclagem, às vezes, leva todo um grupo. Eu lembro, quando eu fiz consciência terapia, que eu já fiz 3 vezes. E numa das vezes, eu fiquei, acho que 10 meses fazendo. E toda vez que eu saía, foi logo quando eu cheguei aqui. A primeira coisa que eu fiz na Conscienciologia foi consciência terapia. Eu vim para o CAEG para conhecer a OIC. Eu queria fazer consciência terapia. Foi a primeira vez que eu tive aqui. Então, eu percebia uma série de sincronicidades ligadas ao meu trabalho com a consciência terapia. E aí, teve um dia que eu estava fazendo, era a sessão de consciência terapia e era também a megaforização. E eu percebi, eu fui sorteada para a megaforização, e as pessoas que vieram comigo tinham total relação com um trabalho, não um trabalho no intrafísico, mas uma questão no extrafísico que estava sendo trabalhada. Então, e o Valdo mesmo falou que, às vezes, uma reciclagem, um trabalho de uma pessoa reverbera todo um grupo extrafísico, porque a pessoa passa a ser vista a partir daquele momento. Entendeu? No nosso contexto, né? Porque tudo que a gente faz é muito visto. Tudo, porque nós somos tenepsistas, trabalhamos de forma... Lógico que não somos só nós que trabalhamos com Reubenx, mas que a gente que fala sobre o assunto, que admite a questão, que tem cognição do que está acontecendo. Tanto no intrafísico quanto no extrafísico, eu penso que são poucas pessoas que têm isso. E então, a gente é muito visto o tempo todo. Eu me sinto observada 24 horas por dia. E isso faz pensar várias pessoas, talvez que tenham consciências, né, que tenham aquela ideia mais de monoideísmo, que tem aquela maneira de funcionar muito estanque. Eu acho que quando vê uma mudança numa pessoa, às vezes próxima, não é? Isso mexe alguma coisa na cabeça da pessoa, né? Quer dizer, afinal, é possível mudar, é possível a pessoa funcionar de uma forma diferente, né? Eu acho que isso, de certa maneira, cria um impacto, né, em outras consciências. Sim, sim, sem dúvida. A gente vê o relato das pessoas nas dinâmicas, né, nos cursos, que teve esse tipo de experimento. Isso aí é muito comum no nosso meio. As pessoas perceberem a reverberação de um trabalho. E, às vezes, a gente nem dá muito valor, uma coisinha pequena. Em algum local aqui eu falo que às vezes, você faz uma assistência para uma pessoa da família, mas você acende uma luz na escuridão. Você passa a ser visto, porque tem grupos e grupos e grupos vinculados àquela consciência. Porque, se está na família, é óbvio, né, gente, que aqui não temos crianças e aqui ninguém é ingênuo. A família é onde a gente mais precisa de recompor. É onde a gente tem os maiores níveis de interprisão e de necessidade de recomposição. Então, se está na família, agora está tudo bem, está na sua família, você ama, é sua irmã, ou é sua mãe, ou é seu pai, mas extrafisicamente tem um grupo que não está gostando daquela história de jeito nenhum. Né? E aí, se está tudo bem, se você está ajudando aquela pessoa, o grupo todo extrafísico que faz parte de todo um complexo de interprisão antigo, vai ficar bem com você, vai conseguir ser encaminhado, vai te ver como exemplo. Ok, obrigada. Ok.
Na fatologia, página 2, linhas 9 e 10. Como aproveitar melhor, sem desperdiçar, a oportunidade imperdível no aprimoramento das inter-relações evolutivas? Tem relação com o que você estava falando agora. Aqui a gente tem, né, essa facilidade aqui vivendo em grupo, né? Na verdade, a gente aqui na Conscienciologia, na Cognópolis, a gente tem muitos aportes. Eu acho que a questão do conscienciograma, por exemplo, quando você sabe responder aquelas perguntas, é um aporte muito grande e você está dentro de um grupo confiável porque fala a mesma linguagem. Aonde é que a gente tem isso? Eu acho que eu não, sabe, eu já participei de vários grupos, mas eu não consigo mais pensar minha vida se não tiver. Eu fico às vezes pensando, nossa, já pensou se eu não tivesse aqui? E se não existisse conscienciograma? E se não existisse a enciclopédia? Então, é impossível a gente não dar valor para essas companhias que a gente está tendo agora. Por mais difícil que às vezes seja uma pessoa ou outra, possivelmente por causa de problemas do passado, né? E às vezes tem consciex também que não quer, às vezes nem é a pessoa e a pessoa não percebe. Mas essas relações nossas são imperdíveis. É a questão da taquirritmia da evolução. Eu penso assim, economizar 15 corpos numa única vida. É viver 15 vidas numa. Muito bom. Érica. Parabéns, Marlene, pelo convite. Na página 3, em ciclologia, você podia ampliar esse ciclo das sincronicidades do sensitivo ectoplasta? Então, o sensitivo ectoplasta, aqui como a gente trabalha em dinâmica, em curso, a gente sabe o quanto a gente pode ajudar só com a presença, né? Você sabe que tem ectoplasmia, você sabe que tem boa intenção, você vai para uma dinâmica com boa intenção, então você percebe uma série de sincronicidades ao longo do dia, no dia que você vai para a sua dinâmica. Provavelmente a professora Gisele também sabe disso, né? Ela está aí à frente de várias dinâmicas, mas eu faço uma com ela. E a gente percebe no dia da dinâmica todo um aparato extrafísico diferenciado, né? Sendo trazida pessoas que têm a relação com você. Aí você chega lá na dinâmica que você cai a ficha. Nossa, essa pessoa percebeu isso, mas hoje, durante o dia, eu tive um contato com alguém que falou sobre o assunto, ou alguém que estava viajando me mandou uma foto. Outro dia foi um colega estava em Londres e ele me mandou uma mensagem. Na hora que eu estava entrando na dinâmica, eu não costumo olhar mensagem antes de entrar na dinâmica, mas eu olhei. E ele falou uma coisa sobre Londres, eu tinha estado lá, eu já fui algumas vezes, mas ano passado eu tive. E chegando na dinâmica, só deu a questão do Brexit, questão da Inglaterra, pessoas ligadas à política na Inglaterra, assim, de várias vidas. Então, assim, a gente não sabe com o que mexe, pelo simples fato simples entre aspas, né, de ser ectoplasta, de estar com boa intenção, indo para uma dinâmica, indo para um curso, e querendo disponibilizar suas energias para o trabalho da Realbex. Então, com isso, você percebe várias sincronicidades. Basta, por exemplo, você já fez a CP2, a partir do momento que a gente faz a inscrição, começa a acontecer um monte de coisa, não é? Então, se você registra, quando você chega lá no dia do curso, você faz uma retrospectiva e fala, nossa, olha quanta coisa tem relação com o que eu vivenciei no último mês. Então, assim, é você, entendeu? É o seu micro-universo, é o seu corpo físico sendo utilizado para uma assistência e reverberando multidimensionalmente. Obrigada. Agora, lá de Brasília, na ortopensatologia, item 2, mnemônica, poderia ampliar a pensata e comentar por que a anotação é uma necessidade premente e necessária? E mesmo assim existe tanta dificuldade por parte dos estudantes da Conscienciologia em anotar?
É óbvio, né, gente? Eu não sei se todo mundo sabe, mas essas ortopensatas aqui são do léxico de ortopensatas. Quem é o autor é o professor Valdo Vieira. Então, está aqui aí, o item 2, né? Mnemônica. Item 2. No seu arquivo de retenção da memória, o importante é não esquecer as fichas nobres das suas anotações. A maioria das pessoas, quando incautas, joga os memorandos no lixo. Se a pessoa passa muito tempo sem consultar o arquivo, vai esquecer os conteúdos das autovivências. Por isso, o uso do mental soma pelas leituras e pelos registros escritos ou as anotações pessoais se torna indispensável. Eu registro muito, tá? Eu até me perco de tanta coisa que eu registro. Eu tenho muito, mas é muita coisa anotada. Eu não sei se eu vou conseguir nessa vida compilar tudo e aproveitar tudo que eu registro, porque aonde eu registro o tempo todo, não é só nos cursos. Como eu tenho facilidade de perceber as parassincronicidades e eu tenho uma sinalética muito bem mapeada, então, às vezes, eu estou no trabalho, aí percebo uma sinalética, eu registro. Daí, a pouco, acontece outra coisa. E aí vai o dia todo. Quando eu chego na dinâmica, vem todo aquele conteúdo e de tudo que eu vivenciei. Mas, assim, eu registro e eu consigo memorizar algumas coisas, tá? Eu vinco aquilo na memória. Isso aqui eu não perco, porque, às vezes, não dá para registrar, então eu vinco na memória. Às vezes eu até saio, a pessoa está conversando comigo e ela acha que eu estou viajando. Não estou viajando, eu estou retendo na memória uma parapercepção que eu não posso perder. E a gente não pode falar para todo mundo, a gente só pode falar aqui, né, gente? Senão os outros vão achar que a gente é doido, então não pode. Mas o que o Valdo fez? Ele fez questão de dar para todo mundo, se o colega puder fazer aí o close aqui. Ele distribuiu, né, quando ele escreveu, isso aqui falou que era para a gente andar com esse memorando. Porque, além dele afixar ali, na parede do tertuliário, ele pediu para afixar também no laboratório do Paradireito. Ele distribuiu tudo isso aqui, né? Mandou plastificar, falou, mesmo debaixo de chuva, vocês podem andar com ele, para a gente não esquecer. Porque, de fato, como o colega no início da tertúlia falou, hoje a nossa vida não é mais tão simples, porque você está conectado com várias partes, várias pessoas em todo local. Porque com mensagem de celular você acessa todo tipo de informação e pessoas em qualquer local do planeta. Então, isso te tira muito a atenção. E eu concordo com o colega, não é fácil, né? Jogar fora eu não jogo. Agora, precisa de auto-organização para poder compilar e fazer um trabalho sobre o que registrou, porque senão vai ficar ali no arquivo, para quê? Vai ficar ali jogado? Tudo bem, tem uma auto-pesquisa que eu já tenho uma série de informações, mas, mesmo assim, está pobre, né? O ideal é a gente registrar aquilo que for muito importante, andar com ele, né? Ela está falando aqui do que o povo joga fora. Realmente, ela é lamentável, mas o que vai fazer? Ele comenta também que ele anota tudo e dá os parabéns pelo verbete de tão grande importância. Agora, lá de São Paulo, ele pergunta em Colegiologia, página 3, poderia comentar sobre a conviviologia no contexto da CCCI e também no grupo Karma de cada intermissivista? Olha, eu posso falar de mim, né? Eu não posso falar da conviviologia do Grupo Karma da Gisele, até posso falar porque conheço bastante ela, a irmã dela, o marido, mas, assim, eu acho que é individual, é uma coisa íntima quase, né? A conviviologia dentro do Grupo Karma. É aquilo que eu falei agora há pouco. Pelos meus estudos de paradireito, pela lei de causa e efeito, se você está dentro de uma família, aquelas pessoas são as que você tem mais necessidade de recompor. E eu não sei se vocês se lembram, mas toda vez que aquelas perguntas que as pessoas mandavam para o Valdo aqui reclamando da mãe, que minha mãe faz isso, minha mãe faz aquilo, e o Valdo falava o seguinte, sua mãe pode estar errada do jeito que for, você não pode ir contra ela, porque ela te deu a vida. Então, só isso aí acaba com você, entendeu? Aí a pessoa fala, mas o que eu posso fazer? Aí ele falava, compra o que ela gosta, doce de leite, manga madura, um presente, manda flores, mas ela me odeia. E ele só falava, não faz, não confronta, é sua mãe. Então, assim, não vou falar que é fácil, é difícil, né? Eu tenho uma família numerosa, eu sei o quanto é difícil, mas eu tento me recompor, eu tento ajudar todo mundo na medida do possível. E agora, quanto à conviviologia aqui na CCCI,
eu vejo, assim, lógico que não dá para a gente conviver com as 1000 pessoas. Eu não sei mais quantas pessoas tem aqui, mas é mais ou menos 1000 pessoas. Não dá para conviver com 1000. Mas eu tenho o meu grupo de convivência mais íntimo, que são colegas. Eu tenho a dinâmica, que eu considero que são pessoas próximas. Eu saio com as pessoas. Essa semana foi aniversário de uma amiga, eu fui almoçar com ela, né? Estava até a Patrícia. No meu aniversário, enquanto eu não sou de festas grandes, mas eu chamo algumas poucas pessoas, 5, 6 pessoas, e eu tento alternar, nunca chamar só as mesmas pessoas, para não ficar só, né, aquele grupo pequeno. Mas sei que existe aí uma grande queixa, né, nessa questão da convivialidade. Eu acho que as pessoas superestimaram, acharam que, pelo fato da gente ter em comum essa questão das ideias, do curso intermissivo, que a gente ia chegar aqui e ia conseguir conviver como se fosse numa família. É impossível, né? Eu acho impossível. Poderíamos melhorar, e podemos. Acho que podemos melhorar, sim. Eu acho que falta muito a questão né, de aprimorar a condição do social aqui na Cognópolis. A gente deixa a desejar, mas eu acho que a gente, só de estar aqui e não estar brigando, eu acho que já é uma coisa muito positiva, né? No passado, acho que nem isso a gente conseguia fazer. Um grande passo. Estamos começando. Ele também pergunta se você se sentia à vontade, se você poderia responder a questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade de alçar neopatamar evolutivo a partir da conquista dos 12 itens do memorando conscienciológico? Em caso afirmativo, quais as recins mais prementes? Eu admito totalmente a possibilidade de acessar todos esses patamares que estão aqui, senão eu não teria escrito sobre o assunto. Tá? Eu penso que a minha recim mais premente é a questão da... lógico que tem muita coisa aqui, mas eu vou colocar aqui a questão da auto-organizaciologia. Tá? Eu acho que eu tenho uma organização razoável, mas acho que preciso ainda aprimorar muito, conforme eu disse agora há pouco. Eu tenho muita coisa registrada, só de tertúlia e mini-tertúlia são mais de 1000 páginas. Então, é muito registro para pouca produção. Então, eu penso que a minha recim mais premente está na auto-organização. Ok. E, justamente sobre esse item, ele pergunta em auto-organizaciologia, poderia comentar o que seria, em termos de auto-organização, de mais crítico para a evolução na TENEPS? O que você considera mais crítico? Aonde que está isso? Ele fala em auto-organizaciologia. Tá então é no memorando mesmo, né? Nos 12 itens. Tá. Tá. O atributo ou potencialidade da pessoa para se estruturar e se adaptar sistematicamente quanto ao próprio desenvolvimento evolutivo, ao se manifestar em níveis crescentes de ações prioritárias na vida cotidiana. Esse é o item. Okay. Ele está querendo saber sobre a TENEPS? Isso, em relação à TENEPS. Olha, o que seria mais crítico? Mais crítico, eu penso que é o compromisso com o horário. Né? Eu vejo as pessoas banalizando a questão do horário. Não, hoje está frio, eu não vou levantar às 6 horas da manhã. Hoje eu vou fazer... eu tenho a janela de 3 horas. Gente, a TENEPS é um horário. Existe aquela janela para eventuais... para assim, situações que você não pode mesmo. Então, eu penso que o horário é importante, porque tem ali um amparador esperando e um monte de assistidos. Né? Quem tem um pouquinho de parapsiquismo percebe que eu não preciso nem de despertador mais, porque já são quase 11 anos de TENEPS, e eu sempre fiz no mesmo horário, 6 horas da manhã. Eu acordo sempre antes, uns 15 minutos antes, sem relógio, porque eu já sinto toda a pressão, né, extrafísica para poder fazer o trabalho. Então, a primeira coisa é a questão do horário, o compromisso com o amparador. Agora, quanto eu não posso dizer, porque eu não conheço, eu não sei a pessoa, para saber o que ela precisa, teria que passar aí pela Consicobaia, que eu acho que é um dos cursos mais
que mais ajuda a gente em tudo. Tá? O conscienciograma é um tremendo aporte. Ele é difícil, a gente não consegue entender tudo, mas fazendo aquilo que a gente consegue entender já é um tremendo aporte. Por quê? Porque você descobre o que você tem de bom, de trafor, que está ocioso, e começa a aplicar em prol da sua evolução. Porque trafar todo mundo tem, não precisa ficar com medo, porque vão te apontar mesmo. Né? Cobaia para isso. Mas, provavelmente, possivelmente, você tem vários trafores que estão ociosos e você nem sabe. Mas o grupo vai ver. Vai ver aquilo que o seu espelho está se recusando a refletir. E aí você vai saber o que é mais importante para a sua reciclagem. Perfeito. Isso vai repercutir na assistência da TENEPS, com certeza. Sem dúvida. André. Sim. Você chegou a dar uma analisada naqueles mega trafores do Serenão? E a gente olhando para eles, que está lá nos 700 experimentos, e confrontando, comemorando, a gente vê que tem coisa ali de Serenão. Os megatributos? Os megatributos serenões. Quando a gente compara, a gente vê que essa ideia, principalmente da auto-imperturbabilidade, está muito relacionado com o ser serenão, né? Ou seja, o serenismo em si. E é interessante que o professor Valdo chama essa consciência de serenos, né? Homo sapiens sereníssimos. Você chegou a avaliar que, de repente, ele está aqui inserido, trazendo para a nossa realidade a aplicação desse atributo que vai se tornar um mega trafor? Lógico que eu conheço esses 20 atributos, acho que é esse que você está falando, né? De propulsores da evolução. E eu fiquei pensando também, puxa, mas já tinha esses 20, por que o Valdo trouxe mais esses 12? Sim. Né? Porque alguns são até repetidos. Mas ele quis dar ênfase para o momento, você veja que ele colocou aqui no finalzinho a pré-intermissiologia. Antes ele não falava nisso. A grande verpom do memorando é a pré-intermissiologia, que foi o que ele trouxe em setembro de 2012, quando ele começou a falar sobre tudo isso aqui de forma mais abrangente. Por que a pré-intermissiologia é importante? Porque dá responsabilidade para a gente, no sentido de que a gente tem um tempo útil, a gente tem um resto de vida, que a gente não sabe quanto tempo vai ser. Pode ser um dia, nós não sabemos, pode ser 10 minutos, nós não sabemos, a gente pode morrer, perder esse corpo físico a qualquer momento. Pode levar 50 anos, mas pode levar alguns dias. Então, ele quis deixar essa premência dessa necessidade de reciclagem e também não é só reciclagem, né? É de adquirir mesmo novos atributos e novos trafores, por causa desse evento que os amparadores vieram. Não sei se você estava aqui, Chataloff, foi no dia 5 de setembro de 2012, que ele falou que veio o transmentor e toda aquela cúpula da Urbex aqui para falar sobre a liderança interassistencial e sobre a pré-intermissiologia, e foi aí que ele falou que nós não iríamos para nenhum curso intermissivo depois da segunda decisão, que a gente ia fazer um outro tipo de trabalho. E muita gente ficou brava, né? Porque achava que ia ser professor de curso intermissivo, né? E aí a gente vai para a baratosfera mesmo fazer resgates. Enfim, então, assim, causou uma polêmica tremenda. Gente, e aí depois eu fiquei pensando, mas isso era o óbvio, sabe? Você pegar aquele livro Projeções da Consciência, que é um livrinho pequeno, um dos primeiros que o Valdo escreveu, ele fazia isso o tempo todo, há 30, 40 anos, e nós não vamos fazer? Mas é óbvio que nós vamos ter que fazer esse trabalho. Esse é o óbvio, e não vai ser numa vida só. Ele falou que cerca de 5, 6 vidas para cada um, né? Que vai levar um tempinho para acolher todo mundo que ficou para trás. Não é só uma nem duas consciências. Então, eu vejo com bons olhos isso. Isso quer dizer que a gente tem condição de acessar essas informações aqui no intrafísico, mesmo com o corpo humano, sabe? Cheio de necessidade, ainda cheio de lacunas. Mas eu vi com muito bons olhos, ao contrário de alguns colegas que, né, ficaram bravos mesmo, e teve gente que saiu do tertuliário, enfim. Mas eu só vi com bons olhos, eu fiquei muito feliz, porque ele quer saber da autoimperturbabilidade, né? Então, eu acho esse também um dos grandes desafios, porque a gente vive imerso num mundo tão patológico. E a gente só tem, eu gosto de falar aqui, porque assim, a gente só tem uns aos outros aqui.
nos nossos colegas de curso intermissivo que nos entendem, porque eu posso ter aí alguma coisa, mas eu não posso ficar falando essas ideias em qualquer local, né? Eu posso falar aqui, eu posso falar com uma amiga, né, que vai na minha casa, mas muita coisa a gente percebe e tem que ficar caladinho. Isso é saber viver a imperturbabilidade, vendo a patologia, às vezes vendo o assediador, às vezes vendo todo um contexto muito doentio e que você não tem como fazer nada, né? Você não tem como atuar na maior parte das situações, porque seria anticosmoético. Quantas vezes a gente estava aqui, as pessoas perguntavam para o Valdo, por que os amparadores não impediram aquele evento lá em Nova York, no 11 de setembro? Então, assim, os amparadores não podem fazer intervenções, seria anticosmoético, as consciências têm que se manifestar para mostrar o que elas, né, o aprendizado de cada um, do grupo. E a gente percebe isso, lógico que é a menor, né, em cada grupo que a gente convive, fora daqui, principalmente quando a gente viaja, você percebe um monte de coisa e, às vezes, não é fácil, porque aqui a gente tem esse bolsão, né, aqui de energia imanente, com os amparadores sempre atuantes. A gente fala a mesma língua. Agora, quando você sai daqui, você tem que deparar com uma série de situações e que você tem que manter essa imperturbabilidade. Está longe da imperturbabilidade do serenão, mas a gente consegue, né? Eu, pelo menos... É difícil alguém me tirar o controle. Por exemplo, eu viajei agora o avião, sabe, há 20 dias. Uma série de problemas nos 3 aviões que eu peguei. Eu falei, olha, se fosse em outros tempos... Então, assim, fazendo manutenção, tirando o povo de dentro do avião. Eu falava, mas o que é isso? O que está acontecendo? E eu só lembrava, assim, se eu tenho que lembrar só da segunda de soma, né? Não, a gente já começa assim, mas tem que dar o exemplo, né? Não dá para poder dar chilique, chorar, não dá. Você tem que dar o exemplo, ter ali um mínimo de imperturbabilidade e de tentar trabalhar as energias. E dá tudo certo, não deu tudo certo? Estou aqui, ó. Tudo bem? E posso fazer uma questão? Estamos quase chegando no final, bem rápido. Sim, é aqui na tua fotologia, na segunda página, 7ª linha. Lá no finalzinho você fala das distorções cognitivas do passado tratados no presente. Por que você pensou isso? Você está colocando, de repente, que o memorando são meio que ortopensenes que estão irradiando e meio que ajudando a ter um norte ali de um padrão pensênico? O que você Não, trouxe? eu pensei na questão a primeira vez, porque obviamente que a gente tem muitos trafores, a gente fez muita coisa em muita vida. Isso é óbvio, gente, não é porque a gente fez um curso intermissivo que a gente acessou novas ideias, mas atributos e trafores é de muitas vidas. Só que a gente priorizava o psicossoma. Então, agora, o mentalsoma começa a predominar sobre o psicossoma. Ao ter lucidez quanto à nossa realidade consciencial, não há mais espaço para vitimizações. Senão, a gente vai ter que começar a culpar nós mesmos, porque se a gente for refletir sobre o ciclo vítima-algoz, se você está no meio daquela confusão ali, é porque você foi vítima ou algoz. Se você está agora como vítima, é porque você já foi algoz. Não tem jeito. É matemático. Então, tem uma hora que você tem que dar o corte. E aí, como é que você dá o corte? Porque o psicossoma está lá todo fervendo ainda, né, por causa do passado. Pelo mentalsoma. Eu não vou mais permitir ser vítima e nem algoz. Eu vou sair dessa condição. Eu vou ser assistente. Eu não serei mais vítima e nem algoz. Então, isso é a preponderância do mentalsoma sobre o psicossoma. Muito bom. Nós temos 2 convites para fazer para vocês, agora para o final de semana. É a oficina da TENEPS, na IC TENEPS, no dia 20 de julho, das 15 às 18. Acontece na sede da IC TENEPS. E no dia 21 de julho, com a professora Virgínia Ruiz, na sede da Apex e também online, conhece a cultura espanhola? Quer saber sua responsabilidade holocármica com essa nação? Faz parte da Conferência Online 2019, o Holocarma das Nações, a Cultura e a Proexis. Estão todos convidados. Nós estamos já chegando ao final da nossa tertúlia. Nós agradecemos por esse tema tão prioritário e importante debatido hoje e gostaríamos que, por favor, fizesse as considerações finais. Eu agradeço a todos pelas perguntas, pela participação presencial e online. Convoco os meus amigos aí, intermissivistas, desafio, né, para a gente tentar conseguir adquirir esses 12 atributos até a nossa segunda de soma.
Votos de complexos. Em frente. Muito obrigada aos tertulianos, aos teletertulianos, e passamos então às nossas pontuações. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 23 perguntas enviadas online. Temos 3 convites. A Maria Couton com a 6ª Semana Paracientífica, a Marlene com o ECP2 e eu, Adriane, com o 2º Encontro de Enciclopedistas da Conscienciologia. Boa tarde a todos. Convido para a 6ª Semana Paracientífica, que acontece agora, semana que vem. Iniciando no domingo, após a tertúlia matinal, teremos a mostra de pesquisas e a feira de troca de livros, onde vocês poderão trazer os seus livros para uma eventual troca. A partir de segunda-feira, dia 22, às 19 horas, teremos a abertura, que é aberto ao público, todos poderão participar. E a partir, então, de terça-feira, dia 23 até domingo, das 9 às 19, os pesquisadores de todas as CES estarão apresentando suas pesquisas, seus achados, suas metodologias. Para a inscrição, pode ser no evento total ou parcial para algum dia específico que queira participar. A participação poderá ser online, será transmitido EAD ou presencial. As inscrições no CAEC pelo telefone 45 21 02 14 99. Aguardamos a sua participação e obrigada. Boa tarde a todos. Eu, de novo, agora em nome do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O meu convite é para o ECP2 aqui de Foz do Iguaçu, que vai acontecer no período de 13 a 15 de setembro. Lembrando que esse ano nós temos um EPICOM, o professor Alexander Steiner, veteraníssimo. E lembrando também que o ECP2 é o curso de imersão que visa a auto-organização para a desperticidade, a partir da criação de neossinapses e renovações pessoais. Nós que falamos agora há pouco, né, tanto sobre o memorando, um dos itens do memorando é a desperticidade, então eu acho que seria um bom momento para reflexão sobre o memorando. Para maiores informações, podem acessar o site do IPC, que é Foz do Iguaçu, sem cedilha, @ipc.org. Lá nós temos todas as informações. Obrigada, boa tarde. A Enciclosapiens convida para o 2º Encontro de Enciclopedistas da Conscienciologia, evento que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 17 e 18 de agosto de 2019. Ele é um evento presencial, mas será também totalmente transmitido online. Então, você que está em qualquer parte do Brasil ou do mundo, pode participar junto com a gente. Temática deste ano é a Grupo Revezamentologia Neoenciclopédica, e o objetivo do encontro é reunir pesquisadores, verbetógrafos e interessados para o intercâmbio e divulgação em bases científicas, das reflexões sobre a Grupo Revezamentologia Neoenciclopédica sob a ótica da Conscienciologia, oportunizando a apresentação de resultados de pesquisas individuais e grupais. Então, se você tem interesse, quiser mais informações, entre em contato com a recepção do CAEC, o telefone é o DDD 45 2102 1499. A gente aguarda vocês lá. Para amanhã, teremos o verbete Automutilação Infanto-Juvenil. A especialidade é Parapatologia, a verbetógrafa professora Ana Maria Sampaio. Agradecemos a presença e a participação de todos. Uma boa tarde e até amanhã.